Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. É muito bom estar aqui com essa gente toda estudiosa e aproveitando as férias para estudar. Então, que Jesus ilumine essa nossa caminhada, essa nossa construção do nosso conhecimento e que isso nos auxilie no nosso dia a dia. Então, sem maiores delongas, a gente vai compartilhar aqui o material dessa noite para que a gente possa aproveitar melhor e movimentar as ideias. Então vamos lá. E hoje nós vamos conversar sobre mais um tema que foi escolhido por nós, estudantes do Cefac, estudantes da doutrina espírita, né? E a obsessão, que é o nosso tema de hoje, é um dos assuntos mais estudados no meio espírita. E isso leva muita gente, inclusive, é uma problemática que tem levado muita gente a buscar conhecer as ideias espíritas, a frequentar o centro espírita. Então, mesmo aqueles que não acreditam no mundo espiritual, procuram o espiritismo para quando eles se deparam com problemas aí de ordem espiritual, das influências e das perturbações. Então, é um problema que não surgiu com o Espiritismo. Então, a obsessão não surgiu com o Espiritismo, não foi o Espiritismo que inventou a influência do mundo espiritual. E não é um problema que atinge somente os espíritas, né? Muito embora a gente se preocupe, estude bastante o tema. Na verdade, a obsessão é um dos flagelos que assolam a humanidade e que coincide com a própria história da humanidade. É um problema de desde sempre. E coube ao Espiritismo, então, fazer o estudo desse fenômeno. Mas, em tempos atuais, nós vimos lá no nosso primeiro encontro, né, que nós estamos passando por uma transição planetária, então a gente vê que estamos num momento de turbulência, né, de luta de ideias. Vimos também depois a problemática da depressão, os sentimentos tristes, os pensamentos que chegam até nós quando a gente vê essas lutas de ideias, essa confusão toda em torno de nós. Isso pode nos levar a esse estado e facilitar, inclusive, esses processos, essa interferência, né, que acontece com o processo da obsessão. Então, é importante estudar, prevenir e tratar a obsessão. É uma providência inadiável nesses momentos em que a gente vive. Mas, para a gente começar a aquecer a participação de vocês, porque a gente aprende muito com cada um de vocês, a gente gostaria que vocês manifestassem no chat, respondendo a uma questão que a gente vai colocar agora aí. E mesmo quem não tem condição de responder no chat, reflita consigo mesmo, converse com quem está aí do lado. Você costuma prestar atenção nos seus pensamentos? Você repara na qualidade deles, na constância dos seus pensamentos? Às vezes um conflitozinho que surge, faço ou não faço? Ou simplesmente você vive no automático, sem se preocupar com esse tipo de pensamento que chega até você? Como é que você faz? Você presta atenção nos seus pensamentos ou você não se importa com eles? Porque o espírito Sheila vai nos alertar de que há alguns sinais, né, que nos colocam aí no radar da obsessão, digamos assim. Como quando, por exemplo, quando a gente entra na sintonia da impaciência, quando a gente fica acreditando que a nossa dor é a maior, né, de todo mundo, quando a gente passa a enxergar ingratidão nas pessoas que a gente ajuda, nos nossos amigos, quando a gente vê muita maldade, né, nas atitudes das pessoas, quando a gente faz comentários desagradáveis sobre alguém, quando a gente acha que está trabalhando demais, né, e os outros estão trabalhando menos que a gente, quando a gente acha que só os outros que têm deveres, né, e nós nos vitimizamos. Então, são sintonias, são pensamentos que podem levar a gente aí a correr risco de cair na queda de uma obsessão. Então, eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas aqui que já manifestaram, né, que prestam atenção sim, outras pessoas às vezes.
A Edna falou que presta muita atenção. Muito bom, Edna. A Ana Maria Coelho procura prestar atenção. A Cláudia disse que sim. A Efigênia, tenho muito cuidado com os meus pensamentos. Olha aí. O Márcio, hoje eu ando prestando mais atenção, mas não foi sempre assim, não. Estou aprendendo a ficar com mais atenção nos meus pensamentos. Então, o pessoal está atento aí, mas como diz a Sandra, é um exercício bem difícil da gente praticar. Mas a gente vai encontrar na doutrina espírita recursos para que a gente aprenda a prestar atenção nos nossos pensamentos. Então, a gente vai encontrar lá em Mecanismos da Mediunidade aulas falando que é o exercício da meditação, o estudo edificante, o hábito de discernir certo e errado, para compreendermos aí onde se nos situa a faixa de pensamentos. Mas vamos lá ao nosso estudo. O que é a obsessão? Então, a gente vai encontrar as bases doutrinárias lá em Kardec e ele vai dizer para a gente que é a ação prejudicial, insistente, dominadora de um espírito sobre outro. Quem são esses espíritos? São homens que já habitaram a Terra e que hoje se encontram no plano espiritual, mas ainda ligados aqui ao plano físico, ligados aos vícios, às sensações humanas, à disputa de poder, à necessidade de dominar. Então, quando a gente, da forma como a gente vive, é a forma como a gente vai estar lá no plano espiritual. Portanto, é sempre o resultado de uma imperfeição moral. E vai desde a simples influência moral, imperceptível, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, Kardec nos trouxe aí essa ideia de que o processo obsessivo, ele possui gradações, ele possui estágios. E quase sempre exprime uma vingança. Então, geralmente, o espírito obsessor é nosso velho conhecido, alguém com quem nós já tivemos relações no passado, nessa vida, inclusive, que às vezes desencarnou, ou em outras existências, né? Mas nem sempre a obsessão, ela vai ser motivada pela vingança. Muitas vezes vai ser pelos nossos hábitos, porque nós geramos aí condições, então, pela afinidade, eles se aproximam de nós, estudam os nossos vícios, né? Sejam de ordem material ou moral, e se aproximam de nós. E muitas vezes não é nem para fazer o mal, é porque eles se afinizam com os nossos hábitos, com os nossos pensamentos. E diante da obsessão, Kardec diz: cumpre induzir o obsessor a renunciar aos seus maus desígnios. Então, fazer com que nele desponte o perdão, o arrependimento, o desejo de fazer o bem. Mas será que só isso vai resolver? Será que o obsediado, a pessoa que está sendo aí vitimada por esse processo de influenciação, será que ele pode ajudar? Olha, com certeza. O obsidiado, diz Kardec, consciente do problema, ele pode auxiliar com a sua vontade. Isso é fundamental, essa conscientização desse processo. Mas Kardec vai dizer, em todos os casos, a prece é sempre o auxílio mais poderoso, porque nós sabemos que a prece, ela nos conecta com os espíritos bons que vêm em nosso socorro. Mas como a obsessão se torna possível? A gente vai agora compreender qual que é esse mecanismo. Então, nós falamos lá no início do pensamento, né? E muita gente aqui está atenta ao pensamento. Falamos da inferioridade que existe, tanto do obsessor quanto do obsidiado, né? Como um pressuposto aí para que a obsessão aconteça. Então, a gente tem que falar da afinidade. Então, Joana de Ângeles vai dizer que há uma inevitável atração entre personalidades de gostos e objetivos semelhantes. É bem simples, não é? Então, mesmo aqueles desejos mais escondidos, aqueles desejos mais íntimos, aqueles pensamentos que a gente não conta para ninguém, às vezes não confessa nem para a gente mesmo, né? Eles são lidos pelos espíritos, porque, como afirmou Kardec, o pensamento
se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Então, o nosso pensamento ele fica fotografado ali no nosso corpo fluídico, e é dessa forma que os espíritos identificam o nosso pensamento. É assim, diz Kardec, que uma alma lê outra como a gente lê no livro. E aí o passo seguinte é a ação persistente do obsessor para estabelecer uma sintonia mental entre ele e a pessoa perseguida. Então, Sueli Schubert vai nos esclarecer que após o espírito perseguidor identificar na sua vítima os condicionamentos, os vícios, a predisposição, ou seja, as nossas tendências e as defesas desguarnecidas, disso se vale para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. E é assim que em Ação e Reação, uma obra de André Luiz, psicografada pelo Chico, nós vamos nos surpreender com a informação de que os obsessores nos estudam. Eles estudam os nossos desejos, e todos nós temos um desejo central. E a partir desse desejo central vão se formar ali o conjunto dos nossos pensamentos, e eles vão se valer desse nosso desejo central para alimentar esses nossos pensamentos e formar ali uma fixação mental. Então é muito importante a gente prestar atenção nos nossos pensamentos. O obsessor passa a enviar os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que, invigilante, assimila-os e se deixa dominar pelas ideias intrusas. E aí, à medida que esse processo vai se agravando, o envolvimento vai aumentando, nós vemos o envolvimento fluídico, onde o espírito obsessor identifica o seu perispírito, o seu corpo fluídico, com o do encarnado, ficando este enlaçado como numa teia, constrangido a proceder contra a sua vontade. Mas a gente pensa, e o livre-arbítrio, como é que fica? Aí André Luiz nos alerta. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, ao afirmar para todos nós que quando a gente assimila pela nossa vontade essas sugestões que nos chegam à mente, ele vai dizer também que, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Então, a gente alimenta, às vezes, uma acusação indevida, sem procurar saber os detalhes. A gente critica para destruir e não para construir. Às vezes, a gente se vale do deboche, da crueldade, e aí a gente vai estar sintonizando, não somente com desencarnados, nos lembra André Luiz, mas também com todos os encarnados que estejam ali vibrando nessa mesma faixa. E é por conta dessa sintonia, porque nós estamos mergulhados num mar de pensamentos, é que nós podemos afirmar que a obsessão, essa influência perniciosa, ela vai se dar não somente de desencarnados para encarnados, mas de nós encarnados para os desencarnados, e entre nós encarnados também podemos falar de processos aí de sugestão e de influência. E existe também a possibilidade da autoobsessão. Quando o espírito, seja encarnado ou desencarnado, ele vai permanecer naquela fixação mental ali inferior, e aquilo vai começando a se tornar uma coisa bem grave. E por isso que Allan Kardec vai nos alertar que a gente também não pode achar que tudo são os outros espíritos que estejam ali nos influenciando, porque às vezes isso parte de nós mesmos, porque nós também alimentamos os nossos pensamentos. E ele vai dizer que o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. E atualmente a gente está habituado com a questão da pandemia, né, do vírus que causa a doença da Covid, mas a gente obtém também nessa obra de Manuel Filomeno de Miranda a informação do Dr. Inácio Ferreira, em que ele vai dizer que a obsessão ela é pandêmica e de todos os tempos. Então, a obsessão é pandemia que permanece quase ignorada, embora a sua virulência, a sua gravidade, a sua capacidade de se alastrar, para a qual ainda não cogitaram os homens de providenciar vacinas preventivas ou terapias
curadoras. Ele vai dizer, portanto, que ela é tão antiga e remota quanto a própria existência terrestre, por decorrência das afinidades perturbadoras entre os homens. Então é simples a questão da sintonia. André Luiz vai dizer para a gente também que desde as eras recuadas em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo e à crueldade, à ignorância e ao crime, nós vamos ver esses processos, esses circuitos da obsessão acontecerem entre nós. E aí nós nos lembramos também da questão 122 do Livro dos Espíritos, em que eles disseram a Kardec que desde que a gente tenha consciência de si mesmo e que nós passamos a utilizar o nosso livre-arbítrio para escolher entre um caminho e outro, nós sofremos o assédio dos espíritos. Daí a razão dos espíritos imperfeitos. Daí a razão porque muitos de nós escolhemos o caminho do mal ao invés de escolher o caminho do bem. E a obsessão, a gente vai ver que ela ocorreu mesmo de todos os tempos. E com Jesus não foi diferente. Ele não ignorou o problema, muito pelo contrário, ele enfrentou o problema das obsessões. E a gente vai ver, então, registros. Trouxemos apenas 2 aqui, mas são vários. Jesus presta auxílio ao jovem gadareno, intimamente manobrado por entidades cruéis, registrado lá em Marcos. E os apóstolos também, seguindo o seu exemplo, eles deram continuidade aí a um trabalho de desobsessão. Então, a gente vai ver em Samaria, Felipe pregava, curando muitos coxos e paralíticos com o simples afastamento dos espíritos inferiores que os molestavam. Então, está registrado lá em Atos, vejam bem. E é por essa razão que Emmanuel, lá em Pão Nosso, ele vai afirmar: o tratamento das obsessões constitui a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Então, a desobsessão começou lá com o amor de Jesus por nós. E obsessão com crimes, também vamos encontrar estreita relação aí entre a obsessão e a prática criminosa. Então, trouxemos aí a citação de Manuel Filomeno de Miranda, de que homicídios são planejados no mundo espiritual, nos quais os algozes se utilizam de enfermos por obsessão, armando-lhes as mãos para a execução de nefastos crimes. Então, espíritos infelizes, vingadores, perseguidores, eles interferem na conduta moral do obsidiado, desses desavisados, aí alterando o seu raciocínio, dominando-os, e eles ficam, então, incapazes de reagir e são usados para cometer esses crimes. E obsessão de saúde? Será que tem alguma coisa a ver? Tem sim, porque Kardec vai afirmar que desordens patológicas podem ocorrer como consequências resistentes aos tratamentos médicos, enquanto subsistir a causa originária, que é a da influência. Porque uma vez desequilibrada a nossa mente, isso vai perturbar também o funcionamento das nossas células, causando aí as doenças. Daí que o instrutor Alexandre, lá em Missionários da Luz, ele vai dizer o seguinte: as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. E ele vai dizer que nem sempre essa saúde ela pode ser restabelecida totalmente, e aí ficando, então, sequelas para o resto da vida. E Manuel Filomeno de Miranda também vai nos trazer, sobre o processo de instalação das obsessões, uma observação muito interessante, porque ela vai desde o início sutil até técnicas muito sofisticadas que acabam por minar a saúde do obsidiado. Então, ele vai nos dar o exemplo lá de implantes de delicadas células no perispírito da vítima, acionadas remotamente. Olhem bem, isso é muito impactante. Atuam como focos destruidores da organização mental, irradiando-se pela rede linfática e então atingindo outros locais do corpo. Nos chama atenção também, obsessão em infância, né?
É possível? Sim, é possível. Então, Emmanuel vai dizer que todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Então, a doutrina espírita vai nos trazer o consolo, nos trazendo a explicação à luz da justiça divina para esses casos que tanto nos comovem, né, dos obsidiados desde o berço. E Sueli Caldas vai nos dizer que é a existência de fatores predisponentes que vão possibilitar não somente o assédio, mas igualmente essa sintonia que ela vai acontecer de forma automática com a reencarnação desse espírito. Outro ponto também que nos chama a atenção, obsessão e coletividades, né? O fenômeno da obsessão pode se dar coletivamente. Kardec vai dizer para a gente que as obsessões, não raro, são epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número de indivíduos atacados. Então, nessas obsessões coletivas, nós vamos encontrar a causa de tantas tragédias coletivas, tumultos, onde os encarnados acabam se tornando instrumentos dóceis, né, manipuláveis desses espíritos obsessores aí na condição de inimigos da humanidade e que vão aí influenciar dirigentes de nações, povos, estabelecendo essas sintonias com terríveis programações, contribuindo então para esses dramas coletivos, vai nos dizer também Manuel Filomeno de Miranda, né, que passam desconhecidas essas causas, que os sociólogos, os políticos, os religiosos não conseguem detectar, mas que estão vivas e atuantes nas paisagens terrestres. Pouco antes de começar o nosso estudo, a gente conversava exatamente sobre isso, como seria bom se o conhecimento do Espiritismo, né, fosse um conhecimento aceito por todos. Então, quantas coisas não estariam resolvidas, né, no nosso mundo se a gente soubesse dessas causas, né? André Luiz também vai trazer em nosso lar aquelas influências coletivas durante a Segunda Guerra Mundial, em que falanges ficaram ali, se amontoavam sobre a Europa para que houvesse ali a conflagração da Segunda Grande Guerra. E ele vai dizer que os países agressores embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Então, vejamos, minhas irmãs e meus irmãos, o quanto esse problema é grave, né? E urge que nós nos preocupemos com as nossas sintonias. Mas, finalmente, nós já estamos aqui avançando no nosso tempo e já estamos chegando já no final da nossa explanação e vamos falar um pouquinho aqui sobre obsessão e terapêutica, né? Como trilhar aí o caminho para a cura uma vez que o processo se instalou. Então, a gente sabe que as casas espíritas estão aí abertas, que possuem tratamento específico, especializado para a problemática da obsessão. Então, nós temos o passe, a palestra edificante, a água fluidificada, mas é muito importante a conscientização que André Luiz nos traz de que a ação do bem genuíno com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam. Então, nós estamos sendo observados e se nós agimos no bem, eles ou desistem da gente ou eles vão seguir o nosso exemplo. Os nossos adversários, igualmente, se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será, perante Deus, o nosso caminho de liberdade e vida. E aí nós nos lembramos e encerramos com a ideia da desobsessão natural, que é o desejável. E Eurípides Barçanufo, então, vai dizer que aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Olha que maravilha, né, gente, atingir essa condição. E aí a gente vai trazer o estímulo da Sueli Schubert, que desencarnou esse ano, e foi uma grande estudiosa desse tema, e que nos trouxe aí um incentivo
deixando para nós um legado, estudando essa temática da obsessão e da desobsessão, nos auxiliando muito. E ela vai dizer que o Espiritismo veio contribuir de maneira decisiva para esse reencontro sublime, quando tivermos atingido a plenitude da vivência cristã e espírita. E diz ela que não desanimemos de tentar. Então, nós encerramos aqui a nossa apresentação e vamos agora abrir para as participações do nosso grupo Resposta, que está aqui aquecido, animado. E estamos agora aguardando as participações. Enquanto nós aguardamos aí as participações, houveram, André, aqui muitos comentários a respeito da sua primeira pergunta, né? Além do sim, do mais ou menos, às vezes. Colocaram aqui que orando e vigiando sempre os pensamentos é difícil ainda, mas é um exercício que tem que acontecer diariamente. A Sandra já foi falado. Muita gente aprendendo essa questão de vigiar os pensamentos aí, como o Márcio. Muito interessante as colocações que foram aqui abordadas. Eu gostei daqui, Nara. A Vilma falou assim: estou aprendendo, dando umas freadas de vez em quando, né? Então a gente tem que aprender mesmo a frear determinados pensamentos. Gostei disso. Mas olha, eu não abordei na apresentação o tratamento da desobsessão que é feito nas casas espíritas, né? E hoje a gente está com a nossa casa fechada fisicamente, né? Então talvez seja interessante a gente abordar esse aspecto, né? Como isso tem sido feito na nossa casa, muito embora ela esteja fisicamente com as portas fechadas. Como tem sido feito esse tratamento da desobsessão? Isso é muito bom, Andréia, a oportunidade de você nos dar, da gente falar, né? A nossa casa ela está fisicamente fechada, mas ela está em pleno funcionamento com o trabalho dos espíritos. E nós estamos ofertando tratamento às terças-feiras, na reunião pública de terças-feiras, onde nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e às quartas-feiras, onde nós estudamos o Livro dos Espíritos, e é feito o tratamento de desobsessão. Isso para os adultos. Para as crianças, nós temos o tratamento espiritual, que está funcionando aos sábados, às 9h30 da manhã. Então, a casa está prestando esse serviço à distância, mas com muita efetividade, muitas participações, e a gente está feliz com esse trabalho que a gente está fazendo aí. Uma coisa que acrescentaria essa informação da Jamira, e com eficácia, viu, gente? Com efetividade mesmo. A gente tem algumas respostas, né? E algumas colocações que a gente recebe aí do pessoal que participa. Então, vamos começar aqui com a pergunta da Silviane. A Silviane pergunta aqui: qual o melhor remédio a ser utilizado contra a obsessão? Vamos lá, Patrícia. Patrícia deu um sinalzinho ali. Eu só puxo o gancho, tá? Eu estou café com leite, eu só puxo o gancho. Mãe Zeferina diz que é o evangelho, né? Se a gente pegar a última palestra do Evangelho da terça-feira, que foi inclusive feita pela Jamira, é uma lição tão importante para a gente que às vezes a gente não tem o alcance da profundidade, aquela lição do cisco e da trave no olho. Porque nós temos o hábito de colocar para o outro uma responsabilidade que é nossa. E nesse tema da obsessão, é muito comum nós atribuirmos aos espíritos
é a obsessão porque tem um espírito aqui, porque tem um espírito aqui. E a gente esquece do nosso papel nesse processo. E foi muito bem desenvolvida a ideia pela Andrea, que começou justamente com o pensamento. Então, essa lição do Evangelho, do cisco e da trave, que a gente olha o outro, a gente atribui responsabilidade ao outro e deixa de olhar a si mesmo. Ela tem a lição de Santo Agostinho, né? Os espíritos rememoram a lição de Santo Agostinho. Então, o que a gente precisa fazer? Aquele exercício diário em relação ao outro encarnado, mas também ao outro desencarnado, o que eu estou alimentando no outro para que esse processo continue. Então, a minha provocação é essa aí. Eu trago o evangelho como um dos remédios contra a obsessão. Mas a É muito Andrea também falou em outro remédio, né? remédio, Eu né? acredito E em é outro remédio. a questão da oração, a Andréia trouxe. E aí eu fiquei, algum tempo atrás, eu raciocinei muito em cima dessa questão, né? Quando Kardec coloca que o orar é um dos principais antídoto, né? Contra a obsessão. Aí eu falei, por que será? E fiquei pensando, havia que os espíritos se aproximam de nós pelas nossas ações, mas pelo nosso pensamento, né? Que nos chama. Então, quando nós ocupamos o nosso pensamento com a oração, nós elevamos o nosso pensamento. Nós buscamos ajuda e os espíritos se aproximam de nós para nos fortalecer, para nos auxiliar. E aí a gente pensa assim, uai, mas aí os bons espíritos vêm, nos fortalecem, e os espíritos que nos obsidiam, o que acontece com eles? Eles vão aprender com essa lição que a gente recebe, com a aproximação, eles vão aprender também a orar. Mas é muito importante a questão do nosso proceder, porque aqui também vale a questão do exemplo, né? Se a gente ora, mas a gente faz e executa ações que a gente não demonstra nossa transformação, eles não vão aprender também, não vão se educar. Então, eles podem até se afastar momentaneamente pela presença dos bons, quando nós oramos, que vem nos ajudar. Mas é preciso que a gente também trabalhe na causa, porque a causa que atrai os espíritos que vêm me obsidiar, tentar dominar as minhas ações, é que se eu não remover esta causa, eles vão continuar aproximando-se de nós, porque a gente continua com a mesma causa que o chamou, né? Que às vezes como disse a Patrícia, né? São as nossas ações. A gente às vezes ofendeu, a gente maltratou, e eles vêm no direito de nos cobrar, né? Está conosco. Vamos aqui à pergunta da Ieda. Ieda fez o seguinte questionamento. Sobre as obsessões coletivas. É o que acontece nas guerras? Olha, se a gente imaginar que nós estamos em constante relação com o plano espiritual, não tem como a gente não achar que essa movimentação que acontece aqui no plano material, ela também acontece no outro plano. Quem são os desencarnados? São homens que um dia estiveram encarnados e eles desencarnam com as mesmas ideias, né, de dominação, com as mesmas ideias de separação entre povos, né? E isso, com certeza, influencia diretamente, né? O que a gente vai ver lá em André Luiz, ele conta na época da Segunda Grande Guerra, mas também existe a movimentação do bem, né? Dos espíritos que procuram, por todas as formas, auxiliar, influenciando positivamente os chefes das nações, né? E para que as pessoas também pensem positivamente, tentando amenizar essa influência negativa, né?
essa influência tão danosa desses espíritos que não querem que o planeta evolua, né? Que o planeta melhore, que a fraternidade se instale entre nós. Na sequência, que a gente tem uma pergunta da Roseli Rocha. Como diferenciar a obsessão de influência? Eu vou só começar, e vocês... Se a gente pensar... Quem foi que falou que ia começar? Pode começar. Ah, tá. Pode começar. Fui eu, Edilson. Eu vou Oh, só desculpe, dar Denise. um comecinho aqui, você, por favor, me ajude, né? A influenciação, nós estamos sempre sendo influenciados, né? Porque essa troca, ela é constante entre os espíritos, né? Através dos nossos pensamentos. Mas, no caso da obsessão, há um certo domínio do espírito sobre nós, e a gente permite esse domínio. Então, quando há esse domínio, é que se expressa a obsessão. Pode continuar, Edilson, obrigada. Não, Jamira, não tem nada mais a falar, é isso mesmo. A influência, na verdade, ela se caracteriza, e se nós formos procurar o seu sentido, influência é o efeito de influenciar. E todos nós somos suscetíveis de receber a influência, não é? Seja essa influência benéfica ou seja essa influência maléfica. Dependendo de quê? Dependendo do nível de abertura das nossas mentes e da sintonia. A obsessão, no caso, ela se caracteriza por uma ação persistente. Então, é uma influência persistente. Mas de quem? De um espírito mau, de um espírito imperfeito, de um espírito que deseja prejudicar. Daí, então, nós podemos entender, influenciados, todos nós somos. E a obsessão é um processo de influenciação tenaz, persistente, de um espírito inferior. Nós somos obsediados à medida que a nossa mente abre campos para que os espíritos possam nos influenciar. E na obra, se não me falho a memória, em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz faz um comentário de uma observação que ele ouviu, de que os próprios remorsos, daí a importância da gente pensar naquilo que nós fazemos, nas nossas construções, dizendo ele que os nossos remorsos são portas abertas para as influências negativas, no caso, para as obsessões. Portanto, quando fizeram uma pergunta de como nós podemos, não é, nos precaver da obsessão, e que falaram do evangelho, da reforma moral, esse é o caminho, para que a nossa mente não se veja refletindo pensamentos que possam favorecer a influência dos espíritos, favorecer esta influenciação negativa e prejudicial para todos nós. Vamos aqui, então, com a pergunta. Depois nós comentamos aí a colocação da Rita e da Sheila. O Fábio faz o seguinte questionamento. Pessoas que clinicamente são diagnosticadas como esquizofrênicos, em todos os casos, são considerados como pessoas que estão sob influência dos espíritos? O espírito Bezerra de Menezes, quando encarnado, ele fez um estudo, e esse estudo está na sua obra, A Loucura sobre um Novo Prisma, onde ele analisa as questões da loucura, mas ele as analisa sob o ponto de vista espiritual. E a doutrina espírita nos coloca que existem os casos, evidentemente, em que a própria mente apresenta condições
de sofrer determinados desequilíbrios, mas sempre existe atrás do processo as questões que são de natureza espiritual. Emmanuel, na sua obra, numa das suas obras, Pai Nosso, me desculpem, que é um pequeno livro onde ele comenta, né, as passagens de Jesus, ele faz um comentário em um desses capítulos dizendo que a maioria esmagadora das nossas doenças, elas têm a sua gênese no espírito. Então, vejam, os nossos problemas, eles decorrem daquilo que nós praticamos no passado e acaba refletindo sempre nos corpos que nós recebemos como dádiva de Deus para o nosso progresso. Portanto, as questões ligadas aos desequilíbrios emotivos, às esquizofrenias, né, elas podem, e em muitos casos, elas são totalmente de natureza espiritual. Agora, são processos extremamente dolorosos que nem sempre, e na maioria das vezes, não se consegue sanar numa encarnação. Tamanho é o grau de comprometimento daquele espírito nesses campos. E uma outra obra muito interessante é a Psiquiatria sobre Novo Prisma. Não, essa que a loucura sobre... Eu me esqueci, é o do Dr. Inácio Ferreira, quando encarnado ainda. Eu estou tentando lembrar o nome da obra aqui, não é? Quando ele ainda era médico e diretor do Sanatório Espírita de... A Psiquiatria em Face da Reencarnação. A Nara acabou de soprar para mim aqui o nome. Ele mostra, ele desenvolve, ele analisa, ele estuda diversos casos de pacientes que foram internados no Sanatório Espírita de Uberaba, levados como esquizofrênicos, com loucuras de todo tipo e de toda a natureza, e que, com o tratamento e com a terapêutica espiritual, recuperaram a sua situação. Daí a importância do estudo da doutrina espírita, da abertura que a doutrina espírita nos traz no que tange a estas questões também. Gostaria de dar uma palavra sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, está lá colocado com muita clareza que o planeta em que nós vivemos, na condição de provas e expiações, ele é uma penitenciária, um hospital e uma escola. Ora, quem está no hospital necessariamente está enfermo. Quem está numa penitenciária necessariamente foi condenado por algum tipo de justiça. E quem está na escola precisa aprender a se libertar destas situações. Logo no início, a Andréa colocou para nós que a obsessão é pandêmica. Então é preciso lembrar o seguinte: nenhum de nós está livre deste processo. Daí a necessidade, como pacientes do hospital, de nos mantermos em tratamento o tempo todo, porque não tem vacina contra a obsessão. E as armadilhas, elas são sutis. Tanto aquelas armadilhas que o próprio espírito coloca para ele mesmo devido às suas imperfeições, como as armadilhas dos nossos credores. De tal maneira que o nosso presidente, o Gilson, na última reunião, ele falou da necessidade de repetir os tratamentos na quarta-feira, porque a obsessão é constante, isto é, o assédio é constante. Então, não podemos nos esquecer disso, que nós somos pacientes nesse hospital e que nós precisamos, então, redobrar cuidados e utilizar os recursos que, de certa forma, somente a doutrina espírita fornece, porque outras
correntes ainda não chegaram a esse grau de sofisticação técnica a respeito do que acontece no mundo espiritual após a morte e essa convivência com os seres do mundo invisível, de tal maneira que a doutrina espírita, na sua divulgação, é também um elemento preventivo desta obsessão que é colocada e ainda se coloca no mundo como sendo uma pandemia. Era isso que nós queríamos colocar. Só fazendo uma colocaçãozinha rápida, quando eu citei o Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, ele faz um comentário muito interessante e que nos mostra a importância de se avaliar as questões de natureza espiritual. Ele diz o seguinte: o pensamento é pura função da alma ou espírito. Veja, o pensamento é função da alma ou espírito. Portanto, as perturbações que apareçam decorrentes do pensamento, em tese, não dependem de nenhuma lesão de natureza cerebral. Porque a origem, a gênese, ela está onde? Ela está no espírito. Vejam quanto que a doutrina espírita e os estudos espíritas nos auxiliam. Nosso tempo está terminando, mas dá para ler os comentários, né, Nara? Vou ler 2 aqui rapidinho e você conclui, tá bom? A gente saltou lá o comentário da Rita de Cássia, ela fala: obsessão coletiva talvez explique o que aconteceu no meio político de 2018 para cá. E a Sheila diz: o culto no lar exerce um grande auxílio no problema da obsessão. Isso é uma grande verdade. Mas a gente ainda tem uma perguntinha aqui que dará tempo. A Kátia, ela faz o seguinte questionamento: mas o espírito obsessor tem sempre a intenção de prejudicar? Pode ser a intenção de prejudicar por essas dívidas do passado e essas afinidades, né? Porque muitas vezes nós mesmos temos a intenção de praticar algo contra alguém. E aí nós somos abastecidos por aqueles obsessores que também têm a intenção de prejudicar aquela pessoa. Mas também eles podem se aproximar de nós e se alimentar, vamos dizer assim, de nós, pelos nossos vícios, as nossas imperfeições, né? O vício em comida, em bebida, em sexo. Então, não é, às vezes, necessariamente para nos prejudicar em si. É sim para alimentar aquele desejo que a Andrea falou, aquele desejo secreto, aquela vontade que todos nós temos em nós mesmos. E aí pode gerar, inclusive, um processo recíproco. Nós nos alimentamos, somos alimentados. E aí gera essa corrente. Finalizamos e devolvo a palavra aí para o Edilson para as considerações finais. Muito bem, meus irmãos. Olha, nós agradecemos aí a presença aí, quase 150 pessoas estiveram conosco, participando, dando as suas opiniões, né? Eu esqueci, não é? Tinha aqui a Roseli de Tiradentes, em Minas Gerais, ela colocou aqui logo depois que eu encerrei, então eu vou recordar aqui a presença da Roseli, e também a Elizabeth, lá de Beraba, Minas Gerais, lá do Triângulo Mineiro, Beraba, a terra do nosso querido Chico Xavier. Muito bem, meus irmãos, nós estamos encerrando. Eu vou pedir a Patrícia para fazer a nossa prece, lembrando a todos vocês que na próxima semana nós teremos o nosso último encontro e a temática será sobre mediunidade. Aguardo todos vocês.